Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui nos estúdios da Brothers TV. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, pedagoga, apresentadora desse podcast. Sempre trago mulheres incríveis, com histórias incríveis aqui para o nosso podcast. Hoje eu tenho uma convidada incrível também, que tem dado o que falar aqui na cidade de Bauru, é uma cerimonialista. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês. Primeiramente, quero mostrar os meus trabalhos que eu tenho feito como escritora, vou falar rapidamente sobre eles. Se você tiver interesse em adquirir alguns dos meus livros, vou deixar aí na descrição desse vídeo, e também você pode entrar em contato através do meu Instagram, mandar uma mensagem, comprar diretamente na internet, mas quero mostrar os meus trabalhos para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não me conhecem. Bom, eu sou uma escritora, além de apresentadora, eu amo escrever, é uma das coisas que eu mais amo fazer é escrever, e meu primeiro livro foi sobre depressão, uma experiência de fé. Aqui eu conto como Deus agiu na minha vida, como Ele me ensinou lições de vida através da depressão. Eu aprendi muitas lições, passei por muitos apuros, muitas dificuldades na vida, mas em todas elas eu extraí lições, as quais eu coloquei todas aqui neste livro. Se você está precisando de um livro que fale sobre depressão, ou conhece alguém que está passando por depressão, esse aqui é um bom livro para você adquirir, tá bom? E como pedagoga, mas também como mãe, porque mãe aprende muito. Mãe acho que aprende mais do que uma professora, porque os filhos nos ensinam todos os dias. E esse livro eu escrevi para ensinar a minha filha. Ela, no período escolar, teve momentos de que ela não queria ir para a escola, achava que a escola era chata, que era muito ruim para a escola. Ela não gostava de ir para a escola, ela falava que odiava ir para a escola. Até que ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. E aqui eu conto a historinha de como foi o encontro da minha filha com essa criança que não podia ir para a escola porque tinha um problema de saúde, e a minha filha aprendeu uma grande lição de vida, de como é bom ter vida, saúde, para acordar todos os dias e poder ir para a escola, né? Poder ir trabalhar, poder vir aqui no podcast, como é bom ter saúde, nós temos que agradecer a Deus todos os dias. E é isso que eu ensino aqui nesse livro. Também escrevi um livro para ajudar crianças que estão passando bullying na escola, para que elas se sintam especiais. Todas as crianças são especiais, são únicas, cada uma de um jeitinho, cada uma com a sua peculiaridade, com o seu tamanho, cada uma com a sua cor, todas elas são especiais. E aqui nesse livro a lagartinha se achava insignificante, mas ela descobriu que até as lagartas têm um propósito aqui no planeta Terra. Então todos nós temos um propósito, uma missão aqui nessa Terra, e nós temos que viver para descobrir. Então é uma história muito linda também dessa lagartinha. Durante a pandemia, nós encontramos uma gatinha abandonada num lixo e nós a levamos para casa, cuidamos da gatinha, adotamos essa gatinha chamada Marie. E a minha filha pediu para eu escrever a historinha sobre a Marie, de como foi esse encontro, dela encontrar a gatinha, trazê-la para casa, e como foi importante essa amizade para minha filha durante aquele período tão difícil que foi a pandemia. Então, um livro muito lindo também. E meu último livro infantil lançado foi esse aqui, do Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino bauruense, mas que ama o Nordeste, tem uma verdadeira paixão pelo povo nordestino. Aqui eu conto a história do Pedro, da cordeuteca dele, que ele tem aqui na nossa cidade, que recebe visitação das escolas, mas também conto um pouco sobre os cordéis, o povo nordestino, esse povo tão lindo que nós temos aqui no nosso Brasil. E o meu último livro lançado para mulheres foi esse aqui, Mulheres que Transformam. São 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres de fé, que passaram por lutas, por muitas adversidades, que passaram por luto, traumas, abusos, e todas elas extraíram lições de vida, as quais eu coloquei aqui nesse livro. Um livro incrível e impactante também. E logo, mês que vem, tá saindo aí do forninho um livro que eu vou lançar sobre menopausa. Gente, vai dar o que falar esse livro, viu? Se você está passando por esse clima aí, climatério, menopausa, você precisa conhecer e ler o livro que eu escrevi sobre a menopausa. Vai ser um livro muito legal, muito significante, um livro também de muitos aprendizados. Mas logo vocês vão ficar sabendo mais sobre o meu livro.
Mas agora chega de conversa sobre mim, porque eu quero dar muita atenção aqui para minha convidada super especial que eu tenho hoje aqui comigo. Nós vamos ter um bate-papo aqui para uma mulher que entende de emoções. Gente, se tem alguém que vive emoções todo dia no trabalho, deve ser ela. Ela entende de emoções, de detalhes, de celebrações. É alguém que vive para transformar momentos em eternidade. A nossa convidada especial hoje é a Kelly Lima, que ela é cerimonialista, organizadora de eventos e ela é fundadora da KL Assessoria e Eventos, correto, Kelly? A Kelly é uma daquelas pessoas que não apenas organizam festas, ela constrói memórias, isso é o mais importante. Com a sua experiência, com seu carisma, com um olhar atento, ela transforma o nervosismo, né, dos bastidores num sorriso no altar, lágrimas de alegria e momentos inesquecíveis. O seu trabalho vai muito além do planejamento, é sobre acolher sonhos, coordenar histórias e garantir que cada detalhe conte um pedacinho, né, da vida de quem confia nas suas mãos o dia mais importante de todos. A Kelly vai contar hoje um pouquinho sobre a história dela, como ela tem feito tudo isso, né? Ela tem uma trajetória linda de histórias por trás aí das festas, dos aprendizados que a vida tem trazido para ela nesse universo encantador de eventos. Então, Kelly, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por você ter vindo e ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, sendo entrevistada por vocês, que eu já conheço, acompanho o podcast, que legal, conheço também a história. O prazer é meu. Muito legal, Kelly. Eu adoro falar sobre festas, porque eu amo festas, eu amo casamentos. Eu acho que eu seria uma boa cerimonialista, viu? Porque eu sou bem detalhista também e eu gosto de fazer isso, marcar, né, aquele dia da pessoa para que ele seja inesquecível. Então, eu acho uma profissão muito linda, sabe? Eu acho lindo o que você faz. E eu acho muito gostoso, né, fazer esse trabalho. Então, eu quero que você conte para mim como que começou essa paixão de se tornar uma cerimonialista. Quando que você falou, eu vou ser uma cerimonialista? Como começou tudo? Na verdade, eu tenho 2 filhos e toda festa como mãe, quem organizava era eu. Ah, com certeza. Eu acho sempre a gente. Eu então, também fiz isso. Eu era decoradora, eu era organizadora. Então, toda festa começou a surgir da família. Era eu que estava lá fazendo, organizando. Eles e uma coisa... viam a sua festa e falavam, eu quero você para me ajudar. E era uma coisa informal. Eu não trabalhava com isso, trabalhava em ramo de farmácia, né? Um ramo totalmente diferente. Sim. Mas amava festa. Tá. E até na igreja, o pessoal que me conhecia colocava o nome assim, a festeira. Porque eu amava, sempre gostei, sempre teve ali na veia. E aí, depois, eu saí do comércio, saí do ramo de farmácia e veio aquela vontade, né, de começar, não, por que não trabalhar com isso? Eu sempre gostei, eu sempre fiz, eu sempre decorei, eu sempre organizei. Por que não agora começar a trabalhar com isso, virar profissão? E foi aí que eu comecei, na verdade, no ramo de decoração. Não era nem como cerimonialista, foi no ramo de decoração, comecei a fazer decorações infantis, até por conta dos meus filhos. E aí, depois de infantil, virou decorações de casamento, aniversário de 15 anos. E aí, eu acabava sempre organizando. Entendi. Né? Então, não era só decorar. A decoração. E aí, foi que, um pouco antes de entrar a pandemia, né, um pouquinho antes, eu comecei a me interessar em fazer cursos. Sim. Por que não aprender? Para saber mais. Para saber, né? E aí eu comecei a estudar. E cada vez que eu comecei a fazer um curso e aquilo foi me envolvendo. Aí fui para outro curso e cada vez mais envolvida. Aí comecei já a trabalhar como cerimonialista, pegar as festas para organizar. Aí passou-se um tempo, veio a pandemia, aí parou. Tudo. E aí quando parou, eu não poderia fazer festa, eu não parei de estudar. Aí eu mergulhei em estudos online. Aí eu fui procurando tudo nessa área. Então, eu fiz 5 formações. Que legal, que bom. E aí eu passei a pandemia estudando, me aprimorando. E quando começou a voltar as festas, e aí eu fui largando a decoração e me envolvendo cada vez mais na organização de cerimônias. Dos cerimoniais, dos eventos, casamentos, e fui mergulhando nessa área. E hoje faz 8 anos que eu estou no total, né, do evento, e como cerimonialista profissional, 5 anos. Que legal, Kelly. E você se lembra do seu primeiro evento? Lembro. Como que foi essa experiência? Meu primeiro evento eu não tinha experiência.
né? Não tinha esse curso ainda, não sabia muita coisa. E aí eu peguei para fazer para 150 pessoas. Uau, bastante. E na época eu não tinha nem equipe. E aí eu encarei sozinha. É só você? Sozinha. Hoje você tem equipe? Tenho uma equipe. Ai, na legal. verdade, eu tenho uma formação que eu consigo pegar até 2 festas por Nossa, dia. Que legal. Né, com equipe. E aí, nesse primeiro evento, eu não tinha. E foi uma loucura. E aí eu consegui dar conta, mas depois passei a semana até de cama. Do estresse. Porque, né, aquele monte de coisa. Uau. E aí depois eu fui entendendo, não, eu preciso me aprimorar, montar equipe. E assim foi, né? Então hoje, graças a Deus, né, eu tenho, né, a equipe que me ajuda, as meninas são maravilhosas. Que bom. Eu sempre estou dando treinamento, então mesmo eu não estando em algum evento, quando está a equipe, sai 100%, Sim. tudo acontece. E às vezes você contrata também terceiros, assim. Sim. Sim, né? Porque às vezes um não pode, ou aí tem que contratar outra doceira, outra boleira, por exemplo. Corre isso, São né? as listas de fornecedores. Os fornecedores eu tenho que ter uma lista grande, na verdade, várias opções. Porque sempre assim, nos cerimoniais a gente trabalha com pacotes. Tá. E aí tem o pacote completo, parcial e final. E no completo eu tenho que sair atrás dos fornecedores, então eu tenho que ter uma lista bem grande de vários conhecimentos na área de DJ, fotografia, buffets, bolos, salões, chácaras, e aí vai. E você tem um local específico ou não? Não, tem? eu não tenho salão local. Tá. Então, aí você vai no salão ou no local que a pessoa... Isso, que a pessoa contratou, que eu ajudei ela nessa busca. Tá. Mas você dá opções também para a pessoa, você indica, eu conheço tal lugar, conheço tal lugar. Eu tenho uma lista, né, de indicação onde eu passo para as noivas, mesmo sendo no pacote, às vezes, final, em noivas, debutantes, eu passo as indicações de todos os profissionais que eu conheço, que são bons, e aí de locais de tudo. Que legal. Kelly, quais são os eventos assim que você mais tem público, que mais te chamam? É casamento, debutantes, festa de 15 anos, qual que é? Olha, o meu forte hoje está sendo na linha de casamentos. Casamentos. Eu fiz uma especialização para casamentos, então meu público maior hoje é casamentos. Faço bastante 15 anos, mas assim, o maior mesmo é o casamento. Legal. E corporativos também faço bastante. Final de ano, principalmente, Isso, né? São vários. Aí tem os jantares, tem comemorações, confraternizações, formaturas. Legal, né? Muito bom. E quais foram assim, os maiores desafios que você se lembra do começo da sua carreira? Eu falo assim, costumo falar que o difícil, Roberta, não é começar. O difícil é você persistir. É verdade. Porque vem muita luta. Imagina. Vem muita coisa assim, às vezes que é para desanimar, que é para a gente desistir. Em tudo, né? Em tudo na nossa vida, né? Eu falo que a gente tem que ser persistente. É verdade. E a fé em Deus. Com certeza. Né? E aí eu sou cristã, e aí Deus sempre falava para mim continuar e nunca desistir. Isso mesmo. E vem muita luta, vem muita pressão, vem muitos nãos. Com certeza. Eu sofri com olhares de rejeição no início. Às vezes a pessoa por não ter um nome, não ser conhecida. Às vezes a pessoa olhar e não dá muito crédito, não dá muito valor. Então, no começo, a gente passa por tudo isso. Até você ter o seu nome, né? É uma construção. Né? De vai anos essa construção. Com certeza. Passinho de formiguinha. Passinho de formiguinha. E não é fácil. E aí, mas eu falo assim, que quando você tem uma fé, um Deus que te sustenta, tem uma família que te apoia, então aí você consegue caminhar, continuar nessa jornada, na persistência, né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque eu falo assim, se a gente parar em qualquer luta que vier, você esmorece, né? A gente não consegue nada na vida, né? Eu sou muito grata porque eu comecei a estudar não novinha, né? Quando eu era moça, só fiz até o 3º colegial e não parei ali. E aí, depois que veio surgindo interesse, aí eu voltei a estudar e eu me olhava assim, na época com quase 40 anos, naquela época, e eu falava assim, poxa, as meninas tudo novinha fazendo curso cerimonialista, eu aqui com quase 40 anos. Olha só. Mas aí era motivo de alegria, porque eu falava assim, hoje eu estou tendo essa oportunidade, estou agarrando ela, né? E eu já contrataria uma mulher de 40 anos, porque ia falar, essa daí tem mais experiência na vida, não é? E a experiência em tudo, né? Na vida, como mãe. Então, eu contrataria uma pessoa mais experiente. E o bom, assim, da experiência,
que a cabeça da gente é outra, Com né? certeza. Eu já passei dos 40, então assim, hoje a cabeça é outra. E a gente consegue resolver as coisas com mais facilidade, com mais estrutura. É verdade. Então, hoje, se tem várias diversidades que pode acontecer pelos bastidores de alguns eventos, alguns percalços, alguns imprevistos, mas hoje a gente consegue ter um equilíbrio muito maior. Já não abala tanto. Por né? conta da experiência. Então, assim, eu consigo ter uma solução ali mais rápida. Sim. Porque a experiência que você já teve, você já consegue ir lá e já resolver É verdade. aquilo. É verdade. Né? Então, você consegue ser mais rápido, mais ágil. Então, às vezes acontece os bastidores, que ninguém vê os bastidores de um evento. Às vezes acontecem uns imprevistos. Imagino. Né? Umas dores de cabeça. Dá para escrever um livro, né? E aí, mas o convidado nem percebe. Nem fica sabendo. Nem fica sabendo, nem percebe. Às vezes nem o noivo fica noivo, Nem né? o noivo, a noiva, às vezes vai saber só depois. Olha só. Nem sabe o que aconteceu, porque aí a gente tá ali, já resolveu. Mas essa é a boa cerimonialista, né? né? Já fez tudo. É verdade. Então, aí depois fala assim, mas a gente nem viu. Olha que Né? bom. Já escutei relatos de noivo falando, sério que isso aconteceu? A gente nem viu. Tá vendo? Que a gente... E são infinitas coisas que Com acontecem. certeza. Às vezes Né? precisa chamar um outro convidado da festa, o pai, a mãe, mas menos o noivo com a noiva, né? É. Os meus filhos, quando eles casaram, eles avisaram já o cerimonialista. Eles falaram assim, ó, se acontecer algum problema, não fale pra gente. Chama o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o vô, a avó, qualquer um. Mas não fale pra gente, porque eles falaram, não queriam que estragasse aquele dia. Sim. Porque contar pro noivo, pra noiva, por exemplo, queimou as lâmpadas, caiu, o bolo caiu. Ficou, né, estragou o bolo. Você não pode falar pro noivo, pra noiva, Não. antes de começar o casamento. São coisas assim que a gente mesmo que tem que resolver junto com o pessoal do buffet. Isso. E são situações que é até engraçado, depois a gente ri. Você tem alguma situação engraçada? Olha, assim, eu tenho pra de um contar? último evento agora, Conta pra recente, que é engraçado, que hoje a gente ri. Eu fui fazer a inauguração de um espaço de festa. E aí a gente, né, convidou as pessoas, um público de 80 pessoas. Uhum. E foi um jantar, né, para inauguração, e todos ali jantando. Daqui a pouco eu olho na parede, assim, tinha uma barata enorme voadora. Ai. Em cima do aparador Um da lugar comida. tudo chique. É. Ai, Um evento social. Aham. E aí, a hora que eu bati o olho, que eu vi ela, na hora eu gelei. Por quê? Se eu pegasse veneno, ela Nossa. poderia sair voando É. e o veneno poderia cair na comida. Sim, sim. Se eu pegasse uma vassoura, todo mundo ia ver eu dando vassourada. O que eu vou fazer? E aí eu falava assim, na hora ali, meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Se eu tentasse me aproximar, o medo dela sair voando ia ser... E umas mulheres As, têm mulher, medo e começam as a mulheres gritar. ia sair correndo, gritando. Verdade. Ia dar pânico. E ali na hora eu falei assim, bom, chamei o proprietário do salão, falei assim, tem uma situação que eu preciso da sua ajuda Aham. para resolver. Ele o quê? Falei, tem uma barata enorme Nossa. perto do aparador da comida e não tem como jogar veneno, não tem como, né, dar Espantar vassourada, não tem como. Então, você vai pegar um pano úmido, molhado. Eu vou chamar a atenção das pessoas Sim. para mim, do outro lado do espaço. Uhum. Agora, quem vai assistir vai Vai saber. saber. E aí eu falei assim para ele, enquanto Vai lá. eu pego no microfone, chamo a atenção para mim, todo mundo vai olhar para mim, você vai lá e joga um pano úmido, Isso. molhado, que vai cair no chão É. e pronto. E aí ele, não, legal, vamos lá. Aí na hora que eu peguei no microfone, e aí eu, boa noite, sejam muito bem-vindos à Casa França, agora é o nosso momento check-in. E comecei a chamar, e falei assim, agora todo mundo vai tirar foto da sua mesa com um amigo do lado. E comecei a chamar essa atenção, ele foi lá, só escutei o barulho, POC. Pronto. Na hora que olharam, ele fez cara de paisagem, tudo bem, ninguém viu Ninguém nada. viu nada, olha, tá E vendo? foi resolvido. Tá vendo só? Aí Com uma classe. e aí só um convidado que viu, depois o convidado falou assim, eu vi. E eu vi o que aconteceu, eu vi a sua maneira de chamar atenção, eu quero te dar parabéns pela estratégia. Tá vendo só? Não teve escândalo, Sim. não teve, ninguém percebeu, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. E pode acontecer porque o espaço é céu aberto. Exatamente. Então, Podia ter sido outro bicho. E é uma coisa incontrolável, porque como que a gente vai controlar, né? Exatamente. Poderia ser um outro bicho. Então, coisas assim que não tem como a gente controlar de vir. Mas são soluções que a gente tem que ter ali no momento, tirar da cartola olha, tá e vendo? resolver sem ninguém Tudo é perceber. experiência. Tudo experiência. Já teve, assim, festa de casamento de não serem buffets mesmo, profissionais. Tá. E aí você percebe que a pessoa não tem muita experiência, está perdida. Nossa. Então aí a gente
eu falo assim, eu não sou garçonete, mas quando precisa, até ir lá dar uma atenção para o convidado, servir a mesa, providenciar um copo, um talher, alguma coisa que ele precise, a gente faz para ter esse cuidado também e ninguém perceber uma falta. Porque é você que está ali, né, como cerimonialista, né? Sim, e aí para ele não perceber uma falta, assim, tá faltando, o garçom não tá vindo, não tá atendendo, eu tenho esse hábito de mesa em mesa perguntar para o convidado, legal, tá tudo bem, né? Tá faltando alguma coisa? Isso é muito importante. Aí, esse feedback também dos convidados, para mim, é muito bom. Com certeza. E aí, quando falta alguma coisa, a gente vai lá, já providencia ali naquele momento, na hora. Legal. Então, se acontece algum problema imprevisto, o convidado ele não fica sabendo. Nem o convidado, né? Não muito fica sabendo, porque aí a gente vai contornando a situação. Muito bom, muito bom. E como que surgiu a KL Assessoria e Eventos? Como que começou essa empresa? Então, KL vem de Kelly Lima, né? E eu queria que fosse KL Festas. Tá. Mas aí, num dos cursos, né? Mas festa é uma coisa, o que você faz? Sim. Né? Você presta o quê? Então, assim, assessoria é o serviço prestado antes do evento. Né? E porque a festa começa antes, né? 90% é feito antes. O dia é 10%. Isso. E aí, então, essa assessoria, né, tinha que estar no meu nome ali por conta disso, para mostrar o que eu realmente faço. A assessoria, eu começar a trabalhar antes, é reunião de fornecedores, é visita técnica, é agendamento de provas, né, acompanhamento com noivas. Então, assim, reuniões. Então, são vários fatores. Eu trabalho com site de casamento, com checklist, então tem muita coisa. Então, tudo isso é assessoria. Legal, muito bom. Então, KL assessoria, né? E eventos por conta disso. E eventos porque não é específico somente para um nicho de casamento ou 15 anos, é eventos em geral. Tá bom. E para quem não conhece, qual que é exatamente o papel que uma cerimonialista faz, por exemplo, num evento? Olha, cerimonialista, eu falo assim, que eu acabo virando até a ouvinte da noiva, que não é só no dia do evento, né? Verdade. A gente acaba virando até psicóloga. É verdade. E a gente constrói uma relação muito forte de amizade até. Então, as noivas que já passaram assim, comigo, a gente tem uma amizade que legal, incrível, né? assim, né? Um carinho, eu falo que eu amo. E no dia do evento é fundamental, porque um evento, ele engloba muito detalhe. Muito. E as pessoas, às vezes, elas nem percebem os detalhes. E a gente trabalha com cronograma, liturgia, o protocolo, de tudo que vai acontecer. Tem todo um roteiro, um script, são as etapas que é feito ali. Então, tem o horário dos noivos entrar para a festa, horário de brinde, horário de fotos protocolares, horário para o buquê, horário para o jantar, horário das aberturas. Tudo cronometradinho. É tudo cronometrado, certinho. Então, os noivos não se preocupam. 15 anos também, as debutantes, porque eu tô ali, olha, agora é horário disso, agora nós vamos fazer tal coisa. E tudo acontece de forma leve, muito bem organizada, né? E a gente cuida de toda a estrutura também. Legal. Então, quando finaliza o evento, tudo aconteceu, não ficou nada sem acontecer. E os noivos, a debutante curtiu muito a festa sem preocupação nenhuma. Que legal. Então, o trabalho, na verdade, de um assessor de eventos, de um cerimonialista, é tirar todo o peso, trazer tranquilidade, para fazer com que o seu cliente curta a festa, seja aproveita. o melhor dia da sua vida. Seja o melhor dia. Eu falei no começo. Eu estava lembrando agora que eu falei que você faz festas de casamento, debutante de 15 anos. Na verdade, eu não queria falar de debutantes e de 15 anos, que é a mesma coisa, de formandos. Formandos você faz também? Faço. Tá. Formaturas. Então é casamentos, debutantes e formaturas. Formatura, bodas. Né? Dia 18 agora eu tenho uma boda de 25 anos. E aniversários. Aniversários em geral. Em geral, fiz um de 35 anos, mês retrasado. Legal. Então, em geral. E corporativos engloba também muita coisa. Tá. Inaugurações, lançamentos, palestras, empresariais. Sim, tipo lançamento de um produto. De produto, de uma marca, né? Reinaugurações. Sim. De um espaço. Coquetéis, coffee break, um brunch. Legal, muito bom. E existe uma assessoria completa, parcial e final? Como que é isso daí? A completa é quando você não tem nenhum fornecedor contratado, não tem local. Então, aí você vai contratar os meus serviços para que eu corra atrás de todos os fornecedores, faça os orçamentos, traga para você, e aquele que você definir é esse, a gente vai agendar uma reunião com o fornecedor presencial, eu vou ler o contrato antes,
E se eu falar para você, Roberta, tá tudo certo com o contrato, pode fechar, você pode assinar, então você tem esse respaldo também. Porque como a gente trabalha com muitos fornecedores, eu leio todos os contratos. Sim, você já conhece, já tenho essa né? experiência, então eu não vou deixar que o meu cliente assine alguma coisa Claro. errada, não, sem ler antes e orientá-lo. Uhum. Então, a completa envolve isso, até a prova do vestido, prova de buffet, Legal. né? Não de precisa se bolo, preocupar com nada. com nada. Que bom. E aí a parcial é quando a pessoa já contratou tudo e ela só precisa dos seus serviços. A parcial, na verdade, ela tem 50% a 60% contratado. E falta esse restante. Entendi. Então, é a assessoria parcial que eu vou ajudar no que está faltando. Entendi. Né? Eu entro nessa parte também com leitura de contratos e ajudo a fechar os outros fornecedores que ainda não foram contratados. A assessoria final é quando já tem tudo. E aí precisa mais da parte da organização. Certo. Porém, no dia mesmo. Eu falo assim para os meus clientes que eu não caio de paraquedas no dia do evento. É difícil, né? Porque eu começo antes, eu conheço todos os fornecedores, eu faço reunião com eles, visita técnica para a gente falar todos a mesma língua no evento. Certeza. Montar o layout, mapeamento de mesa, né, de tudo, tá conhecendo toda a estrutura. E aí eu venho com toda essa organização. Porque chega no dia do evento, como eu disse para você, 90% é o antes, é a organização do antes. O dia é execução. Exatamente. Execução vem os 10%. É verdade. Né? Então, todo mundo tem que estar muito bem alinhado no dia. Então, eu falo assim, eu não costumo fazer somente o dia, chegar lá sem conhecer o fornecedor, sem ter feito reunião antes, sem ter feito visita técnica antes. Não faço nenhum evento antes de conhecer o local. Sim, só se fosse uma coisa assim, por exemplo, a cerimonialista daquele evento aconteceu um acidente com ela, não pode... É uma coisa assim... De última hora, de emergência. Emergência, aí tudo bem. Aí tudo bem, mas eu começo antes por conta disso, porque falo que é um risco muito alto de vir dar uma coisa errada e às vezes eu não estou ciente daquilo, do antes. É verdade. Então, mesmo sendo a final, eu converso com os noivos antes, eu começo antes, para entender todo o casamento, eu faço até uma entrevista, né? Legal. Quando sentam comigo lá no escritório, eu tenho minha ficha e eu vou perguntando. Que nem uma médica, né? Fazendo uma entrevista, sabendo tudo para entender como a pessoa quer, sonha. Sim. Porque casamento, 15 anos, qualquer tipo de evento é sonho. É verdade. A gente está lidando com sonho. Não pode estragar. E é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Então, eu tenho que estar muito bem informada, né, sobre aquele evento. Mas nessas festas, a gente sabe que sempre acontece um perrengue, né? Nem esse aí dá barato, mas às vezes acontece perrengue mesmo ali na cozinha, quebrar alguma coisa, faltar alguma coisa. Mas esses perrengues, eles viram aprendizados, né? Você lembra de alguma festa, algum evento que teve um perrengue assim e depois virou um aprendizado, tipo, nossa, próxima vez eu vou fazer diferente. Você lembra de alguma coisa? Os perrengues maiores que a gente tem, na verdade, é com buffet. Com buffet. Com o buffet, os maiores. Já aconteceu, não aqui em Bauru, mas na cidade de Iacanga também, um buffet que foi contratado, os noivos tinham contratado, não conhecia também, e chegou lá e eles chegaram na gente, olha, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem nem gás. Nossa. E aí meu marido, ele trabalha comigo também, ele é os bastidores. E aí eu tenho que sair correndo, olha, você vai ter que ir no mercado comprar isso, você tem que comprar o gás, você tem que comprar isso. E acaba atrasando. Com certeza, porque o evento. Uhum. Porque o buffet não falou antes, não foi feito. A visita, ele não foi lá verificar a cozinha, né? Nossa. Chegou ali na hora, aí começou a mexer as coisas no horário do evento para depois dizer que acabou. Já pensou? Né? Então não teve esse preparo. Sim. E aí a experiência que a gente pega é assim, é obrigatório, toda reunião, visita técnica, o buffet está presente. Entendi. Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. É algo que você aprendeu. Aprendi, porque Tá assim, vendo? na reunião, na visita técnica, eu já falo pro buffet, você conhece a cozinha, a estrutura, Sim. vê se está faltando. Exatamente. E aí a gente já anota, tem gás, o gás é cedido ou não, tem que trazer, tem que arrumar tal coisa. Então, hoje, isso eu já mudei um pouco. Muito bem. Por conta do Tá que vendo? já aconteceu. Vivendo e aprendendo. Nossa, tudo vira aprendizado. Com certeza. E quais são os maiores mitos, assim, ou equívocos que as pessoas têm sobre o seu trabalho, por exemplo? Tem gente que acha, não precisa de cerimonialista. Tem isso, Eu né? vou falar para você que é mais assim, noivos. Os então, noivos. o noivo. Tá.
A noiva, ela sabe que precisa, porque quando ela começa a pôr na ponta do lápis, escrever tudo, e ela começa a pirar. Ela fala, não vou dar conta. Não vou dar conta, porque é muita coisa. Então, Exatamente. a noiva, ela vem muito sedenta, Sim. querendo demais. O noivo, a cabeça dele é um dinheiro que eu vou gastar, que a minha prima arruma o vestido, que para arrumar a fila dos padrinhos, a minha parente, minha tia vai lá e Cada um faz. faz uma coisa. Eles Aí vêm vira com aquele isso. rolo lá. E aí, quando eu vou fazer a reunião com a noiva, eu falo assim, eu gostaria que o noivo tivesse presente, Sim. participasse da reunião. Porque aí, na hora que eu sento a noiva e o noivo junto, e eu começo a detalhar, explicar, aí ele é mais rápido em decidir até do que a noiva. Vendo? Porque aí ele olha e fala assim, nossa, eu não imaginava que era assim, vamos fechar. Então, ele decide fechar até mais rápido do que a noiva. Olha só. Né? E por conta disso, mas os noivos, pelo homem, ele acha que é mais fácil. Então ele não imagina até sentar Que o homem gosta e ouvir. de tudo bem explicadinho, né? Até que eu chamo eles para sentar e explicar. Legal. E quando eu explico, aí eles entendem. Aí entende, tá vendo só? E na sua visão, qual que é o segredo para que um evento seja realmente inesquecível? Eu falo que é a organização. Você pode, às vezes não é nem tanto financeiro, vou ser sincera. Você pode chegar em mim e falar assim, Kelly, eu tenho 200 mil reais hoje para gastar num evento. Mas se ele não tiver organização, vai se tornar o pior evento. Sim. E você pode chegar em mim e falar assim, Kelly, eu não tenho muito recurso, eu tenho 20 mil reais, mas eu gostaria de fazer uma coisa mais minimalista, mas uma coisa bem feita. E tendo uma boa organização, o convidado sendo bem atendido, assistido, tendo uma comida boa, uma música boa, um ambiente agradável, uma climatização, até um ambiente de luz, é o melhor evento que ele vai ter. Então, não é nem o financeiro que pega, é a organização. Para se tornar um evento. Evento sem organização, gente, é desastre. Com certeza. Então, você pode gastar muito e ter um desastre no seu dia. Organizando bem, ainda pode acontecer, né, algo que acontece os imprevistos. Que fuja, né? Não tem jeito. Kelly, vamos fazer um bate-volta agora? Vamos ver se você é boa nas respostas rápidas, hein? Um evento dos sonhos para você. Casamento. Uma noiva inesquecível. O nome dela? Não, pode ser. São várias. São várias, assim, mas tipo uma que você lembra que foi inesquecível. Eu vou falar do que eu mais me emocionei, né? Quando eu seguro bem a emoção. Mas tem casamento que é muito emocionante e até a cerimonialista desaba. Então, esses são os mais inesquecíveis. São os mais inesquecíveis, é verdade. Um item que nunca pode faltar num evento. Um item? A minha mala. A sua mala de primeiro socorro, de costura. De tudo. Que a gente tem que estar preparada para tudo. Acho que é a minha mala. Olha só, legal. Uma trilha sonora perfeita para um casamento. Qual que você indica? Eu sempre indico hinos espirituais, né, na cerimônia, ou músicas internacionais, instrumentais. Para ser mais clássico. Mais clássico. Verdade. A gente já falou de um perrengue, né, que te faz rir, né? Você falou lá da barata. O maior desafio de ser uma cerimonialista? O maior desafio, eu falo assim, para mim foi persistir, porque não é fácil, né? Porque acontece muita coisa no meio do caminho. Então, esse para mim foi o maior desafio. Acho que é isso mesmo. E uma palavra que resume seu trabalho? Amor. Amor? Ah, que lindo. Um sonho que ainda você não realizou? É mais pessoal, eu acho. É um sonho pessoal, porque eu falo que o profissional cada dia eu tenho almejado coisas que eu nem imaginava. Que bom, graças a Deus. E Deus tem colocado. Graças a Deus. E o pessoal, então? Que sonho que você tem ainda para realizar? Minha casa própria. Ah, vai chegar lá, né? Sim. Falta pouco, né, Kelly? Falta pouco. Um sentimento que te move trabalhar todos os dias? Gratidão e amor. É isso mesmo. E agora, olhando para o futuro, quais são os seus próximos sonhos para a KL, a assessoria e eventos? E você, assim, como uma mulher empreendedora, quais são os seus próximos sonhos e metas para tornar, né, a KL mais conhecida? A meta, eu falo assim, nem mais clientes, né? Graças a Deus eu tenho um público muito bom. Mas eu acho que a estruturação, sim, né, e esse crescimento. Que legal, isso mesmo.
Você tem um local, assim, para as pessoas te encontrarem? Sim, tenho. Fica na Rodrigues Alves, próxima à Academia Maratona. Ah, tá. Então, um escritório. Um escritório. E para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, você tem um Instagram? Sim. Ali tem fotos dos eventos, tudo? Tem vídeo, Vídeos. tem foto, tem todo o casamento, fica nos destaques. Então, tem bastante conteúdo. Que legal, que legal. Não, nós vamos deixar aqui, tá? Né, na descrição aqui do vídeo, vamos deixar seu Instagram, tá bom? E Kelly, pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, porque a gente sempre deixa uma mensagem para as mulheres, né? A gente não traz aqui só a mulher para contar o que ela faz, né? Mas você já falou um pouco aí da sua história. Tudo que você conseguiu até hoje foi através da luta, né? Da persistência, da fé. Teve dias que pensou em desistir, mas falou, não, vou continuar, né? Porque você teve fé em Deus que ia dar tudo certo e persistiu. E isso ocorre em todas as nossas áreas, em todas as áreas da vida. Uma pessoa que, desde que vende um brigadeiro, um doce, até uma empresária, uma médica, o que quer que seja que a mulher faça, ou uma simples dona de casa, tem dias que a gente fala, hoje está difícil, né? Não está dando nada certo. Mas nós temos que ter fé, ter coragem, ter persistência. Então, nós trazemos mulheres aqui para falar no nosso podcast, para poder contar as experiências, para poder mostrar o trabalho que elas fazem, as mulheres empreendedoras, né, daqui da nossa cidade, região. A gente recebe mulheres até de outros lugares do Brasil, mas também para deixar essa mensagem de incentivo. Então, antes de ir embora, eu quero que você deixe uma mensagem de incentivo para as mulheres que estão nos assistindo, que entrou aí, não sabia muito bem sobre o que era essa entrevista, né? Mas vai acabar ouvindo agora no final uma mensagem aí de encorajamento para elas não desistirem. Então, deixa aí uma mensagem. Aí você olha para essa câmera aqui, ó, vai dar um close em você e deixa essa mensagem para as mulheres. Como eu disse no começo, não é fácil começar nada na nossa vida. O difícil é persistir, superar as barreiras, né? E focar. Eu falo que uma grande virada de chave na minha vida foi quando eu tive que focar naquilo que eu realmente queria ser, no que realmente eu queria ter para minha vida, em todas as áreas, tanto no pessoal quanto no profissional, principalmente no profissional. E a fé, ela é o alicerce para todas as coisas. Sem fé, você não vai a lugar nenhum. Então, hoje, graças a Deus, se tudo que eu conquistei, tenho conquistado, está acontecendo na minha vida, porque eu se mantive firme. Teve momentos, vontade de chorar, de desistir, porque a gente é mulher, a gente é frágil, a gente tem nosso momento de fraqueza, de fragilidade, que é normal, é natural. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo, porque eu fui essa mulher que eu queria abraçar tudo. E chegou um determinado momento que no querer abraçar tudo, eu não estava cuidando nem de mim, nem olhando para mim. Uhum. E quando eu aprendi a focar, não, peraí, eu vou focar, eu não preciso abraçar tudo, eu posso dividir, né, tarefas, eu posso pedir ajuda, pedir outras opiniões, conselhos, ajudas. Então, quando eu aprendi isso e eu foquei naquilo que eu queria, portas começaram a se abrir, coisas começaram a acontecer, né? E a persistência em Deus, é saber que realmente eu sou filha, eu tenho um pai que me ama, filha amada, né, do Abba, que está ali, que cuida de mim, me protege, meu advogado, que é Jesus. Então, tendo essa persistência, essa confiança no melhor de Deus para minha vida, sabendo, crendo nas promessas dele, isso foi assim meu alicerce, como Deus fala, coloca os pés que eu te dou o chão. Amém. Né? Então foi isso assim, eu fui colocando os pés e confiando, mesmo às vezes o cenário não sendo tão favorável, mesmo as circunstâncias não sendo boas, mas em todo momento eu não parei de crer, não parei de confiar naquilo que Deus tinha me prometido. E eu segui, persisti, até hoje eu sou teimosa, eu me considero uma mulher teimosa, porque eu falo, quando eu quero alguma coisa, eu vou em busca mesmo, eu não tenho preguiça de arregaçar minhas mangas e lutar pelos meus objetivos. Como eu disse há um tempo aqui atrás com você, eu tinha quase 40 anos quando eu comecei a estudar. Então, hoje isso me fortalece, de olhar para trás, para olhar para aquela menina que não teve oportunidade no passado e olhar para a mulher hoje,
que teve e agarrou, não desistiu, e falar assim, ó, valeu a pena. Amém. Né? Valeu muito a pena. E é isso. Então, se você quer persistir, ser vitoriosa na sua vida, tenha foco e fé em Deus. Amém. Que lindo, Kelly. Ó, além de cerimonialista, pregadora. Que lindo, Kelly. Graças a Deus, glória a Deus por essa obra que Deus tem feito na sua vida, né? De construir uma mulher melhor a cada dia, né? Através dos perrengues, né? Das lutas, das adversidades, dos desafios, mas graças a Deus que você tem vencido com a força dele, né? A força que vem do Abba, que vem do alto, e com Deus na frente, com Jesus no nosso coração, nós somos mais do que vencedoras e nós conseguimos, né? Sim. Eu também sou uma mulherzinha teimosa. Eu também sou aquela teimosinha que fala assim, não vou desistir não, vou até o fim. A hora que não der mais, né? Aí a gente para. Mas enquanto a gente tem força, nós temos que lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. E às vezes é um projeto que você tem no seu coração, mas é a sua missão. É o seu chamado aqui nessa terra, que Deus colocou, e você fala, nossa, por que eu tenho esse sonho? Por que eu estou persistindo nisso? Por que eu não tiro isso da cabeça? Porque Deus está falando, é nisso que eu quero você trabalhando, né? Você pode ser luz aonde você está, nas cerimônias, você abençoa as cerimônias das pessoas, porque eu acredito que a maioria, não sei se é a maioria, mas nem sempre você faz um casamento cristão, não, né? Um aniversário cristão. E eu tenho até uma história para contar que assim, todo evento eu tenho uma oração com Deus antes. E todo evento que eu chego lá antes existe uma oração. Tá aí, tá vendo? Que aí eu chego no local, e abençoa, né? E ali eu tô abençoando aquele Isso local, mesmo. Entregando para Deus estar ali com os anjos dele, Exatamente. Abençoar aquela cerimônia, independente se o casal é cristão ou não. Sim. Mas aí tem uma oração minha com Deus, uma entrega. Isso mesmo. Né? Então eu chego no local, eu começo a abençoar o local. Bênção. Todo, se é casamento, aniversário. Tem muitas festas que não são cristãs, não são. E a gente está ali, é o profissional. Exatamente. Eu tenho que trabalhar e fazer. Mas em todas. E eu tenho colhido testemunhos. Olha, tá vendo? Né, de pessoas noivas que já passaram, assim, que eu tive orando, pessoas que estavam desviadas, foram da igreja, e aí depois foram no meu escritório, da gente pegar na mão, orar, e eu aconselhar, até virar conselheira daquele casal, e depois eu colher o testemunho. Então eu falo que o propósito meu também, que Deus colocou na minha vida, de ser cerimonialista, é um chamado também. É isso né? mesmo. Não é só o profissional, mas tem um espiritual por detrás envolvido. É isso, é essa visão que você tem que ter, né? Nós, como servas de Deus, nós temos que ter isso em nossa mente, que nós não estamos aqui só para fazer o nosso papel como profissional. Aonde nós estivermos, mesmo profissionalmente, tem que ser o nosso chamado, né, para abençoar outras vidas e levar o nome de Deus em todos os lugares, né? Que lindo, Kelly. Parabéns por tudo. Desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, e que tudo que você fizer ocorra bem. Onde você puser as suas mãos, onde você puser os seus pés, que aquilo prospere, seja abençoado, e que você consiga realizar muitos sonhos. Esse sonho da casa própria, eu tenho certeza que Deus vai te dar esse sonho. Continue aí firme, fazendo o seu trabalho tão lindo como você tem feito, e tá de parabéns. E eu indico, hein, gente? Indico aqui uma cerimonialista, como eu falei, top das galáxias. Tá aqui a Kelly, foi um prazer te conhecer, um prazer conversar com você, que Deus abençoe, e que nós possamos nos encontrar mais vezes aí, quem sabe, em alguns eventos, né? Com certeza. Se Deus quiser. Um abraço para você, Deus abençoe e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, mais uma vez, gratidão. Que bom. Mulheres, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu amei, eu falei para vocês que ia ser muito legal. Eu adoro falar sobre festas, né? Coisas gostosas de se falar. Quem não gosta, né, de uma festa, de um casamento? Eu amo ir em festa de casamento, ver os noivos casando. É muito lindo. Então, se você precisa de uma cerimonialista que vai te dar aí todo o alicerce, toda a estrutura, vai estar com você, ó, desde o comecinho até o fim, uma pessoa íntegra, honesta, mulher de Deus, experiente, né, profissional,
tá aqui a Kelly para vocês. Vamos deixar aí na descrição desse vídeo como você entrar em contato com ela através do Instagram, tá bom? Mas compartilhe esse vídeo aí com todo mundo. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, compartilha com outras pessoas que você sabe aí que tá para se casar, tá aí para contratar uma cerimonialista, vai fazer uma festa. Então, já sabe, compartilhe esse vídeo para que procurem a Kelly aqui, tá bom? Mas aqui no nosso podcast a gente sempre traz assim, ó, mulheres especiais, incríveis como esta que nós temos hoje, e assistam sempre os nossos podcasts com conteúdos aí para você, feitos com muito carinho, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe grandemente sua vida, tenha uma boa semana e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!